As cinco linguagens de amor, Gary Chapman, capítulo 4. Deus fala a terceira linguagem de amor. Presentes. E aqui nessa parte ele vai falar, começa a falar sobre a história de um cara chamado Letourneau. Com certeza não é assim que se pronuncia. E ele fala que esse cara ele foi muito bem sucedido e todo mundo da região conhecia esse cara porque esse cara ele pegava metade das ações da empresa dele e ele ofertava, ele dava para as pessoas e ele via tudo que ele recebia na vida dele como um presente da parte de Deus. O tempo era encarado como dádiva de Deus e era para ser tratado com respeito e gratidão. Certa vez ele disse: desperdiçar dinheiro trabalhando para mim não é tão grave, pois sempre posso compensar, mas nunca desperdice meu tempo, ele não pode ser recuperado. E ele queria gastar o tempo dele ofertando na vida das outras pessoas e trazendo, de certa forma, alívio para elas. Por considerar o relacionamento com Deus um presente, Letourneau assim vinha o dinheiro. Ele tem uma profunda preocupação com as pessoas do mundo todo. Quando se vinha diante de outras culturas, suas perguntas eram sempre as mesmas. O que elas têm para comer? Vivem confortavelmente? Têm certeza da vida eterna? Ou seja, ele sempre procurava uma maneira de abençoar essas outras pessoas. E ele começou a investir dinheiro em projetos cristãos, missionários, fora do país dele e por aí vai. Quando se compreende o que ele considerava toda a sua vida uma expressão de amor de Deus por ele, então pode-se começar a entender porque ele dizia com frequência: a pergunta não é quanto de dinheiro posso dar a Deus, mas sim o quanto do dinheiro de Deus uso para mim. Ou seja, é invertido, porque aí o dinheiro todo que está aqui na minha mão é de Deus. Ou seja, esse dinheiro aqui que eu estou sendo mordomo, quanto desse dinheiro que é de Deus eu estou usando para mim? Eu estou retendo de outras pessoas, e por aí vai. E Deus, ele é um grande presenteador. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. E Deus disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. E Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, ele fez tudo para nós. Ele fez tudo para o nosso prazer, para que a gente pudesse se deleitar. E o Senhor ele continua, e ele não só fez isso, mas ao decorrer de toda a Bíblia, ele vai falando para as pessoas: olha, se vocês fizerem isso, se vocês obedecerem meus mandamentos, se vocês ouvirem a minha voz, e vocês servir ao Senhor de todo o coração, eu vou mandar a chuva no tempo correto, vocês serão abençoados, sempre haverá pasto, e o seu gado vai ser farto, e por aí vai. Um amor recíproco e pessoal. Aqui ele vai falando sobre quando nós temos um coração que também quer apresentar ao Senhor. Aqui ele traz a história de Salomão, que Salomão ele chegou e ele ofertou ao Senhor um templo, porque Davi queria fazer, e Deus falou: olha, vai ser o teu filho Salomão. E Deus ele já chega para Salomão logo no começo e diz: olha, me pede o que queres que eu vou te dar. Ou seja, era uma das linguagens de amor do Salomão mais fortes, era os presentes. E Jesus também nos prometeu presentes. Quando Jesus estava aqui na terra antes de ir embora, ele falou: olha, em verdade vos digo, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá. Em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, versículo 23 e 24. Os apóstolos também falaram sobre os presentes da parte de Deus. Tiago 1,17 diz: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ao longo da história humana, Deus tem se revelado como aquele que ama os que o reconhecem. Ele, por sua vez, expressa seu amor por meio de dádivas. Muitas vezes, esses presentes são coisas materiais que podem ser tocadas e saboreadas, como comidas, roupa e abrigo. Em outras ocasiões, seus presentes procedem da esfera espiritual, a dádiva da vida eterna, o perdão dos pecados, paz de espírito e propósito de vida. Em Hebreus 11,6 ele fala: olha, nós temos que primeiro, todos que se achegam diante de Deus, primeiro tem que crer que ele existe, e segundo, que ele é galardoador, que ele é presenteador de todos aqueles que o buscam. Nós temos que chegar a Deus sabendo que ele quer nos presentear.
Desde aqueles primeiros dias da fé cristã, todo crente em Cristo recebe dons espirituais diferentes, aptidões para realizar certas tarefas dentro do corpo de Cristo. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, dom, cura, profecia, discernimento de espíritos e capacidade de liderança. Tais dons são dados por Deus para um fim proveitoso. Por 2000 anos, esses diversos dons estão permitindo aos seguidores de Cristo dar continuidade ao trabalho dele. Aqui ele vai falando sobre a história de algumas pessoas que têm como a linguagem de amor os presentes. Aí tinha uma moça aqui que ela disse o seguinte: pelo fato de Deus ter me dado tanta coisa, meu ministério é fazer pães e distribuí-los aos outros. Eu asso 20 pães toda semana e o distribuo para pessoas que Deus coloca em minha vida. Aqui vai falando sobre o pastor de Maria. Quando os presentes são a principal linguagem do amor de uma pessoa, ela tende a expressar e amar a Deus presenteando. Aí aqui fala sobre essa Maria que todas as pessoas, ia na casa dela, sempre saía com alguma coisa, saía com broche, saía com seja lá o que fosse. Ela acabou ficando doente, ficando no hospital, e quando as pessoas iam visitar lá, eles falavam, tem aqui, ó, esse shampoo, esse desodorante. Ela ia, simplesmente, ela fez uma vida de doação. Até os últimos dias da sua morte, as pessoas elas poderiam testemunhar, né, como essa moça, ela era uma pessoa que ela gostava de presentear as pessoas. Como recebemos presentes de Deus? De que forma a pessoa pode receber os presentes de amor de Deus? Alguns presentes são dados por Deus a todos sem distinção. O nascer e o pôr do sol, a chuva suave, as flores da primavera, os pássaros e as estações do ano são todos presentes concedidos por Deus a toda a humanidade. Pedindo e recebendo. A palavra fala o seguinte: se você quer alguma coisa, peça. Aquele que bate na porta, a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. Então, o Senhor ele quer falar para a gente: olha, nós estamos disponíveis para abençoar vocês. Tenha fé e acesse. Ore, crendo que você já recebeu e assim será feito com você. E por aí vai. Recebendo e dando. À medida que Deus nos presenteia, tornamos-nos canais de seu amor para outros. Os pais podem orar pedindo dinheiro para pagar a faculdade da filha. Quando o dinheiro chega, é usado para enriquecer a vida dessa jovem. Se Deus concede mais que o necessário, podemos usar o excedente para enriquecer a vida da filha ou do filho de outra pessoa. O que ganhamos, além do que a nossa família precisa, pode ser aplicado no trabalho de missionários e de pastores em todo o mundo. Expressamos o amor de Deus amando as outras pessoas. Os presentes de Deus nunca são concedidos porque os mereçamos. Trata-se de expressão do amor divino por nós. Assim, ao conceder presentes, não devemos nos basear no desempenho da pessoa ou no que a pessoa fez por nós, mas deve representar o fluir do nosso amor pela pessoa, o fluir do amor de Deus na nossa vida para outra pessoa. Uma das minhas linguagens fortes de amor, uma das duas mais fortes de amor, são os presentes. E eu lembro que eu queria muito o violão de 12 cordas, e eu já estava pesquisando na internet, e eu tinha condições de comprar, eu estava com dinheiro para comprar. E quando foi alguns dias depois, Deus tocou no coração de uma irmã lá da igreja, ela conseguiu o meu número, e ela entrou em contato comigo, ela disse, olha, ela era mais velha do que eu, e ela disse, olha, irmão, Deus falou comigo que era para dar para você um violão. E ele disse para mim que o violão era caro. Então me manda o link aqui que eu vou comprar aqui para você esse violão. Literalmente foi um presente de Deus. E eu me senti tão amado, tão querido pelo Senhor naquele momento, porque ele falou ali naquele momento a minha linguagem. Então por isso que é muito importante você não apenas saber quais são as suas linguagens de amor, mas você identificar como é que Deus fala, como é que Deus se manifesta no idioma que você fala, que você conversa, para que você possa perceber que Ele está sempre ali, o tempo todo. Às vezes a gente que fica despercebido, porque às vezes falta até o autoconhecimento entre Deus, como é que eu me sinto amado? Algumas pessoas não sabem, não pararam para pensar, para se estudar, digamos assim. E quando você tem esse entendimento, você consegue também perceber. Olha aqui como Deus está falando comigo. Porque às vezes o pessoal acha que Deus só fala com a pessoa através de uma profecia. Ela o tempo todo, fulano, vem aqui, quero falar com você. Mas às vezes a linguagem da pessoa é presente ou é tempo de qualidade e Deus se manifesta de N maneiras. E a gente não pode apenas identificar como por exemplo, de uma profecia e pensar que Deus só vai falar com a pessoa através daquela situação ali. Porque Deus ele tem várias formas de falar e ele vai ser exaustivo para encontrar uma maneira. Na verdade, ele já sabe qual a maneira que você entende o amor.
para chamar, e tudo isso para chamar a nossa atenção e nos dizer que nós somos amados, nós somos queridos. E que nós possamos não apenas entender esse amor, né, receber esse amor, por exemplo, como presentes, mas se a sua linguagem de amor é presentes, você mais ainda tem que ter esse coração de doar, de presentear outras pessoas e não apenas reter. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.